Agora são 10 horas e 36 minutos e a gente vai falar de cultura, de muita cultura. Oba! E também de futebol, porque o nosso convidado de hoje transita entre esses mundos. É bom que ele veio. Eu marquei essa entrevista numa época muito propícia para a gente falar de todos esses assuntos. É o nosso querido Eri Johnson. Eri, seja muito bem-vindo à programação da TMC. Que bom ter você com a gente aqui neste sabadão. Bom dia, muito obrigado pelo carinho. É um prazer para mim muito grande. Eu gosto muito de rádio, eu acho importante. Rádio para mim é um grande companheiro, sempre foi. Eri, a gente te chamou aqui para falar de Aluga-se um Namorado, que é essa peça que você está em cartaz aqui em São Paulo. Depois de anos da estreia, 1992, essa peça vai e volta, é um sucesso sempre, né? Aluga-se um Namorado estreou em 1992, lá no Rio de Janeiro, no Teatro Princesa Isabel, e ficamos 15 anos em cartaz. E aí já tinha mais ou menos uns 22 anos que essa peça não era encenada, essa comédia que é um clássico, sem dúvida nenhuma, do James Sherman. E é assim, um prazer muito grande interpretar um personagem durante tantos anos e um espetáculo que o público vai assistir falando, nossa, essa peça é brasileira? Não, não é, mas ela é muito bacana. Porque, apesar de ser uma comédia, tem uma reflexão muito grande em cima da família, do respeito, do amor, da generosidade. Eu acho fundamental esse espetáculo, Aluga-se um Namorado. Ô, Eri, você falou aí alguns ingredientes, mas essa longevidade, né, já que está em cartaz desde 1992, mostra que o tema é atemporal. Então, por que especificamente? Qual elemento ou quais elementos que sempre vêm à tona e por isso que continua tão atual? Porque a gente fala da família. A gente fala do amor, porque, sem dúvida nenhuma, essa coisa de a família não é mais como era. O respeito pelo pai, pela mãe, pelos filhos, a troca, né, de ideias, né, porque você não precisa pensar como eu, mas respeitar a minha opinião, sem dúvida nenhuma, é uma obrigação nossa. E essa peça fala muito sobre isso. Fala muito sobre o respeito e o carinho e gratidão que tem pelos pais e os pais pelos filhos. Então, isso, para mim, é fundamental a gente levar dentro de uma comédia, levar conceitos tão importantes. Eri, e ainda partindo do princípio de que existem tantos tipos de famílias, né? Se existem famílias com 2 pais, 2 mães, uma avó, uma tia, uma vizinha que ajuda na criação, são todos os tipos de família e o amor e o respeito, como você disse, estão sempre impregnados nessas relações. Agora, me diz uma coisa, a peça aqui em São Paulo estreou no final de semana do Dia dos Namorados. Tinha até lá uma promoção para quem fosse com o namorado. O público que vai ao teatro normalmente são casais de namorados, tem aquela coisa da namorada que cutuca o namorado e fala, viu, você é assim. Tem esse tipo de identificação do público com a peça? Olha, tem também, mas eu acho que, por ser uma comédia censura livre, não tem nenhum palavrão palavrão nessa comédia. Essa comédia é uma comédia pura, eu diria assim. Ela é cheia, recheada de amor e de boas intenções. Então, é uma comédia para a família. Claro que tem uns casais que a menina vai e fala, pegou do apelido, né? Aquela coisa quando você vai ficando mais íntimo, né? E aí você coloca um apelido, e o apelido nunca vem sozinho, vem junto com uma careta, né? Porque nunca se fala só totoso ou totosa, é totoso, tchá-tchá, aí vai ficando pior. Então tem essas coisas de você se identificar assim. Tem. Mas os pais se identificam muito a respeito do carinho, da generosidade, porque depois de uma certa idade, você passa a ser mãe, pai do seu pai, da sua mãe. Né? Os valores são os mesmos, mas a preocupação passa a ser sua. Você, como filha, passa a ter um cuidado maior pelos seus pais. Assim, eu espero. Mais de 3,5 milhões de pessoas, me corrija até se eu estiver errada, mais de 3,5 milhões de pessoas já assistiram a esse espetáculo. E como tem bastante tempo, então, né, dessa peça teatral, mudou bastante, assim, a comédia ao longo dos últimos tempos? Foi preciso adaptar o texto para dialogar com o público de hoje ou não? Como é que foi, Eri? A pergunta é maravilhosa porque, para mim, eu aprendi com meus pais, antes da educação, respeito. Então, quando você faz alguma coisa na sua vida com respeito, não precisa modificar nada. O respeito
ele é fundamental em todas as áreas. Né? E essa comédia, o humor, sempre foi feito por mim de uma maneira muito respeitosa. Então não precisamos mudar nada, tem que mudar isso. Hoje em dia está cheio de mimimi. Não, não, sempre com muito respeito. Eu sou um cara que eu imito algumas pessoas. Nunca ouvi uma desses imitados falar, o Hélio me desrespeitou na imitação. Porque sempre houve muito, antes de imitá-los, a preocupação dos outros deveria ser sempre assim, eu sei imitar, mas isso não basta. O importante é eu sei respeitar. Aí depois você pode imitar. Então, para mim, o humor, a comédia, continua sendo da mesma maneira. Ô, Eri, você está em cartaz aqui em São Paulo com Aluga Seu Namorado. Às segundas-feiras você está em cartaz no Rio de Janeiro também. Você gosta de estar no teatro? E mais do que isso, você tem o seu ritual, assim, eu costumo perguntar para os atores, porque a gente vive numa confusão, né? É trânsito e vai, e pega a ponte aérea e volta e chega, não sei o quê. O teatro é aquele momento que você senta, respira. Você tem essa transição entre os mundos? Então, o teatro, para mim, eu costumo falar que o teatro é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. Essa peça que eu estou fazendo lá, esse encontro lá no Rio de Janeiro, das 6 às 7, é toda segunda-feira, das 6 às 7. E por que eu estou fazendo das 6 às 7? Porque é uma hora só para refletir. Aí você fala, mas não é uma comédia? Eu falo, não, você até ri, mas chora muito mais do que rir. Porque é para a gente refletir um pouco, para a gente pensar em quem nós éramos, quem somos e o que seremos. Porque esse mundo está tão rápido, está tudo tão veloz, que a gente esquece de agradecer. A gente esquece de pensar quem nós éramos, o que pedimos e o que recebemos. Né? E como recebemos isso? A partir desse momento, quando a gente começa a conversar, eu converso muito com o público sobre o que você pode dizer agora, nesse momento, independentemente da religião, o que você pode dizer para Deus, aquilo que você pediu há anos atrás, você conseguiu? De que maneira você conseguiu? E como é que você está atuando hoje com aquilo que você tanto pediu e que hoje está tão natural que você não percebe que aquilo que você pediu com muita força, com muita energia. E isso que você conseguiu, você está trocando, você está sendo generoso, generosa. Enfim, é um espetáculo, é um encontro das 6 às 7, que é um desafio muito grande para mim, porque o texto eu não tenho decorado. Eu sei o que eu quero dizer e procuro encaminhar de um jeito que eu possa ouvir as respostas das minhas perguntas. Mas muitas vezes vem um improviso. Mas o grande barato das 6 às 7 é para refletir. E, obviamente, eu vejo muita gente chorando na plateia, mas de emoção, porque busca um passado, busca aquilo que perdeu e que talvez não tenha dado valor. Aquele eu te amo, que a gente tem que falar agora, a gente segura, né? O eu te amo. Ali eu faço com que as pessoas falem esse eu te amo mais rapidamente para quem estiver ao seu lado. Ô, Eri, e você dirige o espetáculo, atua no espetáculo. Como é que é conciliar essas duas funções durante a temporada? Então, Aluga Seu Namorado, eu tenho um elenco muito bom. Travesso, mas o elenco é bom. Eu vou querer saber as travessuras. Os bastidores. É porque eu falo o seguinte, a gargalhada, ela te seduz. Né? E nós, seres humanos, somos seduzidos, acredito que facilmente. Basta um olhar, basta um gesto, né? Que você acaba sendo seduzido. Um carinho. E a comédia, ela tem a gargalhada. A gargalhada é o maior barato. Gargalhada é um gol. Então você se seduz, você é seduzido. Você fala, cara, eu vou exagerar. Não, eu peço sempre para todo mundo, cara, menos. Por favor, não vamos exagerar, porque assim, a quantidade da gargalhada não me interessa. O que interessa para mim é a quantidade da qualidade. Porque assim, tem gente que faz rir de qualquer maneira. Você ri de um tropeção, você ri de várias coisas. Quando você ri da inteligência, aquilo te toca, é muito mais legal. Então eu falo, calma, travessos, não pirem, a plateia está muito animada, mas isso não significa que a gente vai pirar
e fazer careta, exageros, porque não tem necessidade. É o famoso tempo da comédia, né? Eric, delícia esse papo. Na verdade, para terminar, eu não posso deixar de tocar nesse assunto com você. Copa do Mundo rolando aí. Como é que você acompanha? Eu sei que você adora esporte, adora futebol, tem uma relação íntima, né, com o esporte. Como é que você está acompanhando? O que você está achando do Brasil? Quais são as suas expectativas para essa Copa? Eu tive a oportunidade de conhecer o Ancelotti, o Rodrigo Caetano me convidou para ir na convocação, eu fui conhecer o Ancelotti, bati um papo, e aquilo que ele me falou no papo, enfim, foi longo, mas, sobretudo, a evolução. Eu vejo nessa seleção brasileira algo que eu não via já há alguns bons anos, que é alegria. Alegria, descontração. Os jogadores estão íntimos, eles estão alegres, eles vão para o campo com alegria, com generosidade, e isso vem muito do Ancelotti. Ele conseguiu fazer com que esse grupo tivesse a capacidade de sorrir e de jogar. Se você reparar bem, vocês repararem bem, os jogadores estão jogando muito próximo daquilo que eles estão jogando nos seus clubes. Você vê que Vini Júnior dá vontade. O Ryan, menino de 19 anos, entrou como se estivesse não numa seleção brasileira, está jogando à vontade. Então, todos os jogadores da seleção brasileira estão fazendo aquilo que nós, brasileiros, pedimos enquanto torcedores. Cara, por que eles não jogam do jeito que eles jogam no clube? O Ancelotti conseguiu trazer isso de volta. Então, a seleção brasileira está evoluindo muito. E eu acredito, agora, mais ainda, eu acredito até que nós possamos ter um resultado que nós não esperávamos antes. Você chuta quanto na partida de segunda-feira contra o Japão? O Japão aprender, para a seleção japonesa aprender, 3-0 Brasil. Olha, boa, um ótimo resultado. Eric, querido, obrigada pela sua participação aqui. Vamos convidar o nosso ouvinte para te assistir aqui em São Paulo? Vamos. É o seguinte... Sextas, sábados e domingos no Teatro UOL. Aluga-se o namorado. Sexta, sábado e domingo às 20 horas. Só que no sábado, hoje, 2 apresentações. Uma às 20 horas e a outra às 22 horas. Esperamos vocês. Muito bom, obrigada. Merda para vocês lá no teatro. Um beijo para todo mundo, sucesso. E seja sempre muito bem-vindo à TMC. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Tchau, igualmente, tchau. Valeu. Agora, 10 horas e 49 minutos.